Fala galera, aqui quem tá falando é o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar de uma história com vocês que causa muita curiosidade até hoje, porém que tem uma origem aí bem triste e bem injusta. Eu tô falando do caso das bruxas de Salem. Você provavelmente já ouviu falar nas bruxas de Salem, já tiveram vários e vários filmes e séries que retrataram essa história, ou que pelo menos citaram essa história em algum momento. E só para dar alguns exemplos para vocês, a gente já teve Sabrina, que já teve 2 séries produzidas sobre essa história na televisão. A gente também teve a série da Feiticeira, né, que o nome original é Bewitched. A gente também teve aí Hocus Pocus, né, que foi traduzido como Abracadabra. Também tem a animação Paranorman, as séries Charmed e The Vampire Diaries, e também tem a série Salem, né, que é só sobre a história das bruxas de Salem mesmo. E esses são só alguns bem poucos momentos em que essa história serviu de inspiração para produções aí da cultura pop. Mas enfim, o que de fato aconteceu, né? Salem é uma cidade real? Dá pra visitar Salem? Essa história de bruxaria de Salem realmente aconteceram? Vamos entender tudo junto aqui nesse vídeo. Começando por sim, Salem realmente existe, a cidade fica no estado de Massachusetts e você pode visitar. Normalmente a galera se hospeda em Boston, né, e faz os passeios de Boston pra lá. Inclusive a Nicole, que também é professora aqui da Punkfy, recentemente teve a oportunidade de ir lá em Salem e ver museus e ver memoriais em relação a todos os ocorridos históricos que aconteceram ali na cidade. Só que apesar de várias aí das produções de cultura pop que são feitas em cima dessa história serem muito bem humoradas e bem leves, etc., a história que realmente originou esse rolê é uma história extremamente triste. A caça às bruxas em Salem, especificamente, ela durou bem pouco tempo. Ela começou ali por volta de 1692 e em 1693 ela foi encerrada, né? Bem menos tempo aí se vocês forem comparar com a caça às bruxas que aconteceu na Europa, né, que talvez seja tão popular quanto Salem, se não mais popular do que a caça às bruxas de Salem. Lá na Europa, esse período aí de caça às bruxas levou cerca de 300 anos, e nesse período aí dezenas de milhares de pessoas, né, principalmente mulheres, foram mortas. Lá em Salem, cerca de 200 pessoas acabaram sendo condenadas, né, presas e declaradas bruxas, e dessas 200 pessoas, 20 foram executadas. Mas várias dessas outras pessoas também que acabaram sendo presas e condenadas, etc., acabaram morrendo também por conta das condições das prisões em que elas ficavam. Esse fato ter acontecido tanto na Europa quanto nos Estados Unidos não é coincidência. Ambos os espaços eram ali dominados principalmente por ideais religiosos cristãos, né, e dominados mesmo, assim, né, a igreja e a religião eram a lei nessa época, e o que era interpretado por esses líderes religiosos e passado para a população era que as mulheres que ainda se envolviam de alguma forma com o paganismo, ou que de alguma forma tinham uma vertente de pensamento e de comportamento diferente do que era pregado pelo cristianismo, ou pela vertente do cristianismo que estava vigente naquele momento, seriam mulheres ou pessoas que teriam feito aí um acordo com o diabo, né? O diabo, que é a principal entidade negativa do cristianismo, ou seja, gerava um grande impacto esse discurso. E além de ter feito esse acordo com o diabo em troca de proteção, elas também teriam aí como objetivo, né, até por conta do acordo que elas fizeram, de tentar aos poucos ir acabando com o cristianismo. Assim, não preciso nem dizer para vocês que determinar quem tinha feito esse acordo ou não, né, a gente não tinha um contrato assinado, então era uma coisa meio vaga você dizer que uma pessoa tinha feito ou não. Você mais acusava do que de fato conseguia provar que aquilo tinha acontecido. Principalmente quando as pessoas que estavam fazendo esse julgamento, né, se aquela pessoa de fato estava ou não participando daquele tipo de atividade, né, de atividade suspeita, maligna e etc., eram todas pessoas parte da mesma vertente de pensamento, do mesmo pensamento religioso. Então todas aquelas atitudes iam impactar nelas de forma muito parecida, né, não era um julgamento muito imparcial. E da mesma forma, estabelecer o que era nocivo para a sociedade também acabava sendo um pouco vago, quando várias das atitudes condenadas nessas perseguições eram só atitudes que eram nocivas para a vertente de pensamento que estava ali, né, imperando naquele momento, mas não necessariamente atividades que prejudicariam as pessoas no geral. A maioria das pessoas que foi condenada e executada não exercia nenhuma atividade que prejudicava absolutamente ninguém. Como eu falei com vocês, lá nos Estados Unidos essa perseguição começou quando na Europa ela estava dando uma baixada, e começou por conta da seguinte treta. Ali na costa leste dos Estados Unidos estava rolando uma guerra entre ingleses e franceses, o que deixou muita gente, né, sem estruturas e sem alimentos e sem ter para onde ir, e elas acabaram sendo refugiadas por algumas cidades que estavam um pouco mais em paz ali nessa região. Um lugar chamado Salem Village, que hoje em dia é onde está o território da cidade de Danvers, acabou recebendo muitas dessas pessoas, né? Salem, no caso Salem, existia naquela época com o mesmo nome que tem hoje em dia, mas existia Salem Village também, que acabou mudando de nome aí por mudanças geográficas ali da região. Só que a chegada desses refugiados de guerra ali em Salem Village começou a causar um certo problema. Por quê? A cidade não tinha muito recurso, né? Eles tinham os agricultores que já
já tretavam bastante ali com a galera dos portos, e acabou quando chegou esse monte de gente nova, eles começaram a comer, começaram a consumir, e isso acabou meio que comprometendo os recursos da cidade, que já eram bem comprometidos. E aí então, nessa mesma época, ali em 1689, foi designado para essa cidade, né, o ministro Samuel Parris, um cara conhecido aí por ser muito rígido e muito violento, né, características aí que não eram bem aceitas nem pela população puritana, que era o maior grupo religioso ali daquela região. E foi justamente na família do ministro Parris que começou o problema todo. Porque o que aconteceu? A filha dele e a sobrinha dele começaram a apresentar uns comportamentos meio esquisitos. Elas começaram a falar com uma voz meio estranha, elas começaram a ter convulsões, elas começaram a ter acessos de raiva muito grandes. E aí um médico local que foi lá para diagnosticar as duas crianças falou que com certeza aquilo ali tinha causas sobrenaturais. A gente tem que lembrar que era uma época em que a gente tinha muito menos acesso à informação do que a gente tem hoje em dia, praticamente nenhum, e um diagnóstico desse era lido como uma verdade. Ninguém nem chegava a tentar ver uma outra perspectiva em relação ao assunto. Pouco tempo depois, cerca de um mês depois, um outro caso muito parecido com as meninas da família do Samuel Parris aconteceu lá em Salem Village. E aí as pessoas começaram a falar, cara, tá muito próximo, tá muito parecido para ser coincidência. Alguma coisa está acontecendo. Como era uma época também que não tinha muita coisa para fazer, né? Vamos ser sinceros, assim, qualquer coisa que aparecia virava um grande assunto, porque não tinham muitos assuntos, todo mundo na cidade estava pressionando eles de tentar chegar numa solução. Tipo, gente, vocês precisam dar uma resposta pra gente, porque a gente tá com medo disso que tá acontecendo, é uma coisa que a gente não entende, a gente quer uma solução. E rolou aí uma pressão muito grande com essas meninas para elas acusarem alguém, né? Acusarem alguém de ter colocado essas características sobrenaturais nelas, né? De ter causado esse mal-estar nas meninas. E elas acabaram, então, acusando 3 mulheres de terem feito isso com elas. Uma mulher chamada Tituba, que era uma das escravas do St. Parris, né? Então alguém que estava em contato direto com as meninas. Uma mulher chamada Sarah Good, que era uma moradora de rua. E uma outra mulher chamada Sarah Osborne, que era uma idosa. Vale também a gente ressaltar que são 3 mulheres em posições extremamente vulneráveis, né, socialmente, e que dificilmente conseguiriam algum apoio popular. As mulheres estavam então passando aí por alguns processos de julgamento, até então negando tudo o que tinha acontecido, porém a Tituba decidiu falar que sim, alguma entidade negativa tinha procurado ela sim, tinha pedido para ela fazer aquilo, ela fez um acordo com essa entidade negativa, inclusive assinou o nome dela num livro para pertencer a essa entidade. Não satisfeita com isso, ela também falou que outras mulheres da cidade tinham feito o mesmo e que um dos objetivos principais deles era acabar com o puritanismo. E aí eu não preciso nem falar o que aconteceu, né? Obviamente o caos foi completamente instalado, a mulher praticamente falou que qualquer outra mulher na cidade era uma possível ameaça para uma estrutura que era extremamente sagrada para aquelas pessoas e na qual elas confiavam muito, né? Onde elas estruturaram toda a vida delas foi dentro daquela dinâmica religiosa. Então um grupo de pessoas que queria acabar com tudo que elas conheciam era a maior ameaça do momento. A gente não vai parar até a gente resolver esse problema. Uma mulher, inclusive, chamada Martha Corey, foi acusada de bruxaria e ela era um dos membros ali mais fervorosos da igreja. Então, quando a Martha Corey foi acusada de bruxaria, a galera pensou, mano, se ela foi acusada, qualquer um pode ser, sabe? Se ela pode ser uma bruxa, então assim, não vamos confiar em ninguém. A coisa saiu tanto do controle que até a presidente de Harvard na época deu uma declaração falando, gente, a gente precisa parar com isso. É melhor que 10 bruxas saiam impunes do que a gente acuse uma pessoa inocente. Mas de fato, essa perseguição só parou quando a esposa do governador local acabou sendo acusada de bruxaria e ele decidiu dar um basta nessa situação. Inclusive, inocentou, né, perdoou aí todo mundo que estava esperando julgamento na época. Por mais que se fale muito sobre bruxas queimadas na fogueira, aquela história toda, em Salem especificamente, absolutamente ninguém foi queimado. Ao todo foram 20 execuções, mas como eu falei com vocês, outras pessoas acabaram morrendo ali por conta das condições das prisões onde elas estavam, mas todas foram por enforcamento, ninguém foi queimado em Salem. E como eu falei com vocês, é uma história extremamente triste, uma história extremamente injusta, né? Depois de 250 anos, finalmente o estado de Massachusetts pediu desculpa pela perseguição às bruxas de Salem, reconheceu que aquilo foi equivocado, reconheceu que aquelas pessoas não mereciam ter passado pelo que elas passaram, independente de crenças religiosas ou acreditar que certa vertente de pensamento pode ser ameaçadora para uma outra, é indiscutível que não tinha como se provar que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, tanto é que o próprio Estado pediu desculpa dizendo que de fato não existiam provas em relação a nenhuma das pessoas, nem as que foram presas e nem as que foram executadas.
Hoje em dia, como eu falei pra vocês, vocês podem visitar Salem. Normalmente a galera que vai pra Boston, né, acaba visitando por ser ali pertinho. É o caso aí de bruxaria mais famoso dos Estados Unidos, né, o caso de perseguição às bruxas aí que mais marcou a história do país. Então até hoje existem referências sobre isso, até hoje várias e várias histórias que a gente consome bebem aí dessa fonte das perseguições das bruxas de Salem, ou talvez de outras histórias que se inspiraram nessa situação. Todo esse caso deu todo um ar de misticismo ali na cidade que atrai turistas do mundo inteiro até hoje. A cidade tem vários museus e memoriais em homenagem às pessoas que foram mortas injustamente nessas perseguições, e apesar de ser uma história aí muito, muito triste, é indiscutível que ela moldou muito o que a gente tem de cultura pop em relação a bruxas nos Estados Unidos e, consequentemente, muito do que a gente tem aqui no Brasil também, já que boa parte do que a gente tem de referência de bruxa e de bruxaria veio do que a gente consumiu de filmes e séries produzidos lá nos Estados Unidos. Então a história de Salem foi sim real, a perseguição aconteceu, historicamente toda essa situação aconteceu, mas aí dizer que a bruxaria era real já vai de cada um, depende do que você acreditar, se você acha realmente que a bruxaria é uma realidade. E você, já sabia dessa história? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, inclusive, se vocês já foram a Salem, me conta como é que foi, porque a Nicole foi e achou a cidade incrível. Mais uma vez, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que nossas redes sociais, nosso site estão aqui na descrição. Espero vocês por lá. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.